Turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje teremos o tema História do Futebol. Eu sou o professor Matheus Douglas e vamos dar início à aula. Na China, por volta de 2600 a.C., um ritual denominado Tisu consistia no uso de cabeça de chefe de inimigos por parte das tribos vencedoras para ser chutada. Os guerreiros acreditavam que, pelo pé, assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo. Então, galera, apesar de ser uma forma bem brutal naquela parte histórica da China, a gente pode ver uma certa semelhança com o futebol que temos hoje. Que ao invés de eles usar uma bola convencional, como é utilizada hoje, eles usavam a cabeça dos soldados inimigos para praticar o esporte deles. Eles acreditavam que ao chutar a cabeça do inimigo, eles iriam adquirir todo o conhecimento em batalha do seu inimigo. Também por volta de 2600 a.C., começou no Japão a prática do Kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância. Podemos ver que, ao contrário da China, aqui era um jogo para testar o controle sobre o corpo e mente. Se eu não me engano, esse ainda é um jogo utilizado até hoje no Japão. Durante toda a Idade Média, um número ilimitado de participantes, às vezes de 400 a 500 de cada lado, corria atrás de uma bola de couro fabricada pelo sapateiro local, com o objetivo de alcançá-la, dominá-la e finalmente levá-la até a meta adversária, no caso, as partes norte e sul da cidade, uma para cada equipe. Bom, turma, esse daí era um evento que acontecia na Inglaterra anualmente. Todo ano acontecia esse evento aí. A gente pode ver que já tem uma certa semelhança com o futebol que tem hoje, né? Já era utilizada uma bola e, de certo modo, tinha uma espécie de regra, né? Que a bola tinha que ser levada até o lado sul da cidade. Na Inglaterra, surgiu o futebol moderno. Isso ocorreu a partir da junção de clubes que não aceitavam determinadas regras da prática do rugby e decidiram unir-se para criar outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. As regras deste novo esporte, o futebol, foram estabelecidas em 1846 pela Universidade de Cambridge. Então vamos lá, galera, para deixar bem claro para vocês. O futebol que conhecemos hoje surgiu na Inglaterra, tá bom? Naquele período não existia o futebol como conhecemos. Ele era praticado em forma de rugby, que era esse jogo aqui abaixo, vocês podem ver. Ele é um jogo no que consiste no mesmo formato do campo de futebol normal, só que ele utiliza as mãos também, e não só os pés. Então, alguns times decidiram separar esse esporte, fazendo assim o uso só do domínio com os pés, formando assim o futebol que a gente conhece hoje. E foi aí que deu origem ao esporte que conhecemos atualmente. A partir do momento que esse esporte foi separado, sendo criado assim o futebol, teve também que haver novas regras para esse novo esporte, né? E eu separei algumas delas aqui, a data do surgimento, para a gente ver aqui, de acordo com o quesito histórico. Em 1871, houve a criação do guarda-redes, que era, no caso, o goleiro. Em 1875, a regra do tempo de 90 minutos, porque na período que eles praticavam não existia um tempo limite para o fim da partida. Nem existia o quesito do goleiro também. Eram os jogadores mesmo que faziam a própria defesa, sem o uso utilizar as mãos. Então, só nesse período aí que foi que eles acrescentaram o goleiro. Em 1891, surgiu os pênaltis.
até não foi muito bem aceito naquele período, mas acabou se consolidando no futebol também. Em 1907, a regra do impedimento, que é a que temos até hoje. O futebol chegou ao Brasil em 1894. Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. Então, podemos dizer que o pai do futebol brasileiro é esse cara aí, o Charles Miller. Foi ele que teve a ideia de trazer de sua viagem de estudos a bola e o manual, trazendo assim todas as regras, todos os quesitos necessários para a prática do esporte aqui no Brasil. E só anos depois, com o passar do tempo, o futebol acabou se tornando uma potência no esporte, né? Então foi visto a necessidade da criação de um órgão organizador de alguns eventos, como a Copa do Mundo e outros. E foi no caso a FIFA. No ano de 1904 foi criada a FIFA, que significa a Federação Internacional de Futebol Association, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza os grandes campeonatos de seleção Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. A FIFA também organiza campeonatos de clube, como, por exemplo, a Copa Libertadores da América, Copa UEFA, Liga dos Campeões da Europa, Copa Sul-Americana, entre outros. E é isso, turma. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fique com Deus.